Graça e paz. Quero mais uma vez estar ministrando, repartindo, compartilhando uma palavra para a honra, para a majestade e a glória do Senhor. Eu quero ministrar, repartir, compartilhar uma palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero falar sobre a posição do homem, principalmente o homem cristão. É para todos, mas o homem cristão, que se denomina cristão, servo de Deus, filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Claro que essa palavra é para todos. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero estar falando sobre... só tenho 15 minutos, porque o que eu tenho só para ministrar. Poderia falar muita coisa, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, me guiar, me direcionar pelo Espírito Santo de Deus, estarei falando para a glória de Deus. E tudo seja para a exaltação, para a honra, louvor, magnitude, majestade da glória de Deus. Porque só Ele é digno e merecedor de toda a glória e toda a honra. Eu quero estar falando sobre a posição, a postura do homem como o cabeça do lar, como o líder da casa, como o provedor, como aquele a qual o Senhor colocou uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade a qual o Senhor nos diz na sua palavra que Ele cobra muito mais do homem, cobra da mulher também, também tem as suas responsabilidades perante Deus, como mãe, como esposa, como filha de Deus, como filha também, enfim. A mulher como auxiliadora, idônea, como aquela que complementa essa responsabilidade, essa função, né, de esposa, principalmente perante Deus, os padrões de Deus. Nós também temos essa responsabilidade pessoal perante Deus, essa função e esse compromisso, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus cobra muito mais do homem que da mulher. E infelizmente, nos dias de hoje, queridos amados, nós temos visto isso com muita tristeza no meu coração, porque hoje o maior pilar que nós temos, algo mais santíssimo que nós temos depois do Senhor, da nossa salvação, de Jesus Cristo, da vida eterna, é a nossa família. Porque a família é um pilar. A família esse núcleo familiar, ele é constituído, foi construído por Deus, louvado seja o nome do Senhor, onde é posta a sociedade que nós vivemos e também a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Sem a família, tudo se dissipa, tudo se destrói, se acaba. E a família é um homem e uma mulher, que constitui filhos, enfim. E o diabo, os últimos dias, nós sabemos, o homem, por não conhecer a verdade única e absoluta, que é a palavra de Deus, os conceitos de Deus, os padrões de Deus, morais, princípios, valores, conhecer, louvado seja o nome do Senhor, o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, porque nós só temos a verdadeira felicidade só em Cristo quando nós convidamos Jesus para nossas vidas, para o nosso casamento, porque só Ele tem a palavra de vida e salvação que nos conduz e nos guia. E aí sim estaremos estabelecendo uma verdadeira felicidade, ou seja, uma verdadeira alegria, mesmo em meio à diversidade das nossas vidas, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a situações que nós passamos, no recorrer do casamento, no recorrer da nossa vida. Mas o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso socorro bem na hora da angústia e da tribulação, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltar, não vai faltar conselho, não vai faltar orientação, não vai faltar direção. Enfim, queridos amados, isso é para quem realmente tem um compromisso real, verdadeiro com o Senhor. Então, queridos amados, e Satanás, nos últimos dias, ele tem realmente feito de tudo, usado os seus adeptos, usado conceitos, ideologia, filosofia humana, pensamento humano, tem usado as suas estratégias malignas, maquiavelas para destruir a família.
E nós sabemos que ele sabe que o quanto que a família unida ela é forte. O quanto que a família, quando ela é unida, ela é forte. Ela tem força. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o cabeça do lar, que é o homem, quando ele não se posiciona como ele deve se posicionar, aí, meu amado, vai tudo para água abaixo. Né? Por isso que nós vemos hoje muitas famílias destruturadas, muitas famílias destruídas, porque infelizmente o homem, como cabeça, como do lar, como aquele que teve a responsabilidade de cuidar, de zelar pela sua família, tem deixado muito a desejar. E Deus vai cobrar, queridos. Deus cobra. Porque Deus colocou o seu Deus, tudo que vier nas tuas mãos, faça com amor. Está lá em Eclesiastes, faça com zelo, com cuidado, com responsabilidade. Porque para onde tu vais, não há projetos, não há... Ali você não vai poder fazer aquilo que você tinha que fazer aqui nessa terra. Porque lá realmente, amados, haverá um julgamento. Principalmente aquele que não viveu, não andou segundo a palavra do Senhor e não tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Então a responsabilidade é muito grande. E eu quero trazer uma palavra aqui, que já é muito conhecida, em Efésios capítulo 5, versículo... Louvado seja o nome do Senhor, versículo 25. Olha o que diz aqui. Maridos, homens, né? Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você vê, Deus fala para a mulher: mulher, sejais submissa aos vossos maridos. Porque ele é o cabeça do lar, como Cristo, como Deus é o cabeça de Cristo. E como Cristo é o cabeça da igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor. A responsabilidade de dizer: ame a sua esposa, né? Amá-la, não dever usar ela como uma esposa para o seu bel prazer. Não é usar a sua esposa, sua mulher, para o seu bel prazer. É amá-la, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, como diz aqui, porque ninguém, versículo 29, jamais odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, queridos amados, e também diz aqui assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, queridos amados, louvado seja o nome do Senhor. Se nós temos que amar a esposa como o seu próprio corpo e cuidá-la, cuidar e zelar da seu próprio corpo, então o que ele faz para sua esposa, ele está fazendo para si mesmo. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querida, manda amar. Por quê? Porque o homem, por causa da natureza humana pecaminosa, ele se não tiver um temor a Deus, respeito a Deus, ao Senhor Jesus, e não tiver essa comunhão, esse compromisso para com Deus, claro, amado, que ele já por sua natureza tem tendência a adulterar, tem tendência a praticar adultério, ou tentar se relacionar com outras mulheres, porque o diabo muitas vezes ele extingue a pessoa, estimula a pessoa, tenta a pessoa, quando ele adere ao sistema do mundo, ao sistema que o mundo ensina, porque o sistema do mundo já do maligno, devido à ingerência do pecado, já do maligno de Satanás. Então muitas vezes ele acha que anormaliza essas coisas e acha que isso é normal, né? E devido a essa natureza humana que nós adquirimos de Adão, mas graças a Deus pela pessoa de Jesus Cristo nos dá perdão e nos faz uma nova criatura na presença do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele tem essa inclinação. Por isso que o Senhor ame com todo o teu coração, ame com toda a tua alma. Por quê? Porque, amados, marido deve tomar o amor como um amor que ele tem por Cristo,
assim como Cristo tem pela igreja, da mesma forma, como padrão para o amor com sua esposa, deve amá-la de um modo sacrificial. Do modo sacrificial, tem que sacrificar. Muitas vezes nós temos que sacrificar a nossa carne, a concupiscência desenfreada pecaminosa da nossa carne, dos dignos mal do nosso coração, pensamentos, e também do nosso olhar. Porque muitas vezes, queridos, nós pecamos também no olhar. O Senhor disse que só de olhar para uma mulher, eu já peco. Com segundas intenções, já com má intenção, eu já peco. Então, querido amados, louvado seja o Senhor. O marido tomar o amor de Cristo, ele ter esse entendimento, conhecimento do amor de Cristo, assim como Cristo pela igreja, da mesma forma, e como padrão, esse padrão para o amor por sua esposa, de amá-la de modo sacrificial. Nós temos um exemplo na Bíblia. Jacó amava Raquel e sacrificou e trabalhou 14 anos por amor a ela. Porque, porque amada, aqui está simbolizando um amor verdadeiro, não amor sexual. Porque o amor não existe amor sexual. Porque muitos casam por causa de sexo. O sexo é importante no casamento, sim, com certeza. Mas muitos casam por causa de sexo. Por isso que você vê a desgraça que está, a destruição da família. Só casa por causa de sexo. Acha que a felicidade está no sexo. Acha que a salvação está no sexo. Entendeu? Então a pessoa acha aí que fazendo isso, pronto, ele acha que já procurou a felicidade, sendo que não é bem assim não, meus queridos, amados. Porque muitos casam por causa do sexo, querem logo casar por causa do sexo. Por isso que nós vemos casamentos hoje, famílias destruturadas, desorientadas, destruídas, é o meu, os teus, os nossos, entendeu, amado? Não tem mais aquela família original, aquela família verdadeira, né, amados? É o que eu digo, eu não vou dizer assim verdadeira, mas aquela família original, que estão anos casados, tem uma longa história, deixaram legados para os filhos, exemplo aos filhos, né? Uma família tradicional, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ainda existe, mas infelizmente nos últimos dias poucos têm se manifestado, e nós temos visto que realmente, querido, o homem tem deixado a desejar como cabeça do lar, como um homem a responsabilidade para com sua família, e Deus vai cobrar das suas mãos, queridos. E Deus vai cobrar das suas mãos. Por isso, queridos amados, que o casamento, claro, o casamento supre as nossas necessidades missionais. O ser humano não é bom que o homem esteja só, nem a mulher. Né? Por isso que o Senhor nos deu necessidades dimensionais, né? Necessidades físicas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que isso fosse satisfazer no casamento, não fora do casamento. Porque tudo que você faz fora dos padrões de Deus, dos princípios de Deus, é destruição, degradação, perversão. Você não vai ser feliz, não adianta, você não vai ser feliz. Só para terminar, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui em Eclesiásticos, olha só, aqui dizer para o homem. Eclesiásticos é o Provérbios. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Tem que ser. Diz aqui, ó, louvado seja em Provérbios. O Senhor diz assim aqui em Provérbios, vê se eu acho, se vai dar tempo. Louvado seja, diz assim, ó. Achei coisa mais amarga do que a morte, do que o inferno. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são cadeias, grilhões. Sabe aquela mulher que também está fora dos padrões, dos conceitos de Deus? A gente fala que a mulher que se prostitui, e às vezes o homem deixa a sua família por causa de sexo, por causa de um momento de prazer. E olha o que acontece, você que só pensa no momento de prazer. Olha só o que acontece. Achei coisa mais amarga do que o inferno. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões, cadeias. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Faça que nem José. Fuja. Se você não pode, então fuja. Não tenta ali querendo alimentar algo que você não tem força. A força está em Deus. Tem coisa que você tem que fugir. Louvado seja o nome de tentações que querem destruir a tua vida, teu casamento, teu lar, a tua família. Quem for bom diante de Deus, fugirá.
dela, mas o pecador virá ser seu prisioneiro. Então, pior que a morte eterna é a mulher adulta na vida de um homem que acaba destruindo ele e a sua família. E olha aqui só para definir. Amém? Fique com Deus, né? Para a glória e a honra do nosso Jesus Cristo.